E o homem que mudou o jogo. Eu precisava falar sobre esse cara, velho. Isso é doido. Filme muito foda. O homem que mudou o jogo. Eu me identifiquei demais com o cara. Billy é barriga. E assim, eu percebi características. Eu olhei não só olhar o filme como se o roteiro, a questão do filme. Eu sempre vidrei ali, eu fiquei pelo fato do o conhecimento por trás. O que o filme, um filme de beisebol, tem de porra nada. De beisebol, só sei que a galera joga bola e outro bate. Mas não fala muito sobre o beisebol, e sim fala sobre liderança, sobre visão, sobre quebrar padrão, esbagaçar padrão, velho. Padrões que estavam há mais de 100 anos, 120, 130 anos dentro do beisebol. E o cara desbagaçou. Então, tipo, vou resumir assim. O cara com um orçamento fininho, bem pequeno. E o time, ele tinha perdido, e aí começou a perder. Os patrocinadores, a galera não queria investir tanto. E aí, diante de um time para jogar na primeira divisão, o orçamento muito apertado, muito. Eu não lembro aqui para falar sobre valores, mas a questão do orçamento muito pequeno. E aí o cara tinha duas opções: ou se contentar com aquela mediocridade ali, ou então fazer diferente. E aí onde ele partiu para cima, para buscar apoio. Então quando ele tava lá conversando com o magnata lá, o cara da tinta, e tentando negociar, um carinha que tava atrás deu um palpite, e o palpite rolou, chegou até o cara, e ele, naquele momento, ele percebeu que o chefão lá, o cara da grana, o patrão lá, ele ouviu aquele cara que tava lá atrás da porta, atrás dele. E aquilo ele observou e caiu catando atrás do cara. Falou, deixa eu olhar o nome do cara, Peter. Eu anotei aqui pra esquecer, Peter. Cara baixinho, fortinho, gordinho, não tem nada a ver com futebol. Assim, falar na característica baseada nos padrões que a sociedade busca, né? Os padrões que todo mundo tinha ali. O cara totalmente fora do padrão. Mas só que o cara ele era formado, não vou lembrar da formação dele, e de beisebol. Só que o cara era um crítico, ele olhava as análises de batida, de não sei o que. Então ele olhava as métricas, coisa que os olheiros não fazia isso. Então, os olheiros olhavam e julgava. E julgava muitas vezes se o cara ia pra balada, noitada, noite de perder noite, sexo, o cara é gordo, era magro, tinha lesão, então, ou não. Então julgava muitas das vezes pela aparência e não olhava as análises críticas ali dos detalhes. Então era o cara, fala, a calculadora não mente, né? As métricas. E aí ele partiu pra cima, e aí ele começou, pegou um cara que valia muito caro, que aquela era tipo, vamos dizer, um Neymar da vida. É o cara que tá na mídia, tá esbagaçando. Aí tem outro cara lá, não lembro o nome do outro cara, que não tem valor nenhum. Ele vendeu um cara e comprou 3. Porque a visão de negócio, visão empreendedora, a visão, ele pegou de liderança. E aí a galera falou, como é que os torcedores vão reagir? Como as pessoas vão reagir? Ele fala assim, velho, naquele momento, eu quero resultado. Tipo, foda-se que a galera vai vencer. Quero a porra do resultado, eu quero vencer. Eu entrei pra vencer. Então ele começou a quebrar padrão. Contratou o cara. Contratou o cara e demitiu outros e começou. Vendendo uns, comprando outros. Vendendo um, comprando outro. Porque ele queria aquele resultado pra manter um equilíbrio em campo. Começou perdendo e foi criticado e massacrado. E a própria filha falou, pai, você vai ser demitido? Não, filha. Você tá com problema? Não, filha. Não se preocupe comigo. Mas ele tava ali, passando por perrengue, a mídia caindo em cima, esbagaçando ele. Criticado por tudo, por todo. E ele indo contra aquela senha, aquela bancada, todo mundo falando. E ele
olhou as métricas e falou, eu quero esse, quero esse, quero esse, tira esse, vende esse por X, compra 2, 3 por X, e aí ele começou vendendo e comprando, vendendo jogador, comprando jogador. Enfim, liderança. E uma característica, até comentei com minha esposa, eu falei, já observou as pessoas que têm uma convicção muito grande para a sociedade, ele aparenta ser, ele é o cara grosseiro, ignorante, é o cara arrogante, prepotente, mas na realidade ele está seguindo uma visão. Todo cara que tem uma visão muito clara sobre aquilo que ele quer, que ele sabe que vai dar certo, ele é julgado como um cara arrogante. Então, pega a chave. Quando você vê o cara falando assim, fulano é arrogante, observe os princípios, os valores dele. E ele foi um cara de honrar princípios. Eu bato muito nessa questão. Princípios e valores. E ele falou, a galera tava jogando de carta ali acostumada a roubar. Não, o jogador ele tem que roubar. Ele falou, você vai jogar certo, sem roubar. Ah, mas sempre sem roubar. Então, ele começou quebrando os padrões. E o cara falou, eu sou olheiro, quer dizer que eu errei quando eu te contratei, que o cara também já foi jogador, eu errei quando te contratei. Quer dizer que 130 de olheiros, você vai ficar atrás do computador, assistindo vídeo. Mas o cara, para olhar a métrica, olhar a batida, ia o vídeo e voltava não sei quantas vezes até analisar a batida de cada jogador. Então, a visão daquela certeza absoluta que ele ia ganhar. E quando ele começou esbagaçando, saiu de lá, faltava 3 para ir para segunda divisão, ele começou ganhando. Ele ganhou 20 vezes seguida. 20 jogos seguida. E aí se tornou o cara. Porra, é o diferenciado. É o gênio. O gênio da lâmpada. O cara é o monstro. O cara que era pisoteado por todo mundo e agora já era o gênio. O cara quebrou todos os padrões. O cara agora é diferenciado. Ele conquistou a visão de outro. Aí onde chegou o cara da grana, né? E ofereceu um salário monstruoso, se eu não me engano. Foi 2,5 milhões. Acho que é isso, não lembro não. Do salário dele. E aí ele tava ali naquela coisa. Ele continuava naquele time. E ele perdeu o último jogo, né? Ou ele continuava naquele time pra fazer a diferença, ou ele aceitava aquele salário monstruoso. Então veio aí o jogo. E aí vem aquela parte do que eu acredito quanto o que eu devo fazer. E aí ele rejeitou o salário monstruoso pelo aquilo que ele acreditava, porque para ele o legado dele era mais importante do que o dinheiro que ele ia ganhar. Talvez ele ia ganhar bem menos, mas ele ia mudar uma história, e o interesse dele, ele não estava ali só para vencer. Tanto que quando vencia ele nem comemorava tanto. Ele estava interessado em mudar a história, toda a história do beisebol. E a partir daí ele mudou toda a história, porque o cara era desclassificado, um jogador era desclassificado às vezes só por um erro em campo. Então um erro em campo ele já era jogado para escanteio. E tipo, se ele valia X, ele valia Y. Então ele começou a contratar a galera lá embaixo que ninguém queria contratar mais. E ele começou a barganhar valores. Barganhar valores, tipo, fulano vale 10 e fulano vale 3. Então, porra. Vale 5, mas eu vou lhe dar 3, porque ninguém vai lhe contratar. Você sabe que ninguém vai lhe contratar, né? Então você não vale mais 5, eu vou lhe dar só 3. Mas... essa é a minha proposta. Desligar o telefone na cara. Se você me liga. Liga pra outro. Não sei o que, eu tenho isso pra vender. Me liga. Tô esperando você ter 5 minutos. Decisões. Característica de pessoas de visão. Toma decisões muito rápidas. Cara, ele toma decisões muito rápidas. Então esse cara
cara que fica pensando e pensa e repensa e repensa. Porra, eu já vi essa característica. Tipo de pessoas, eles sofrem na vida. E na maioria das vezes pede a grandes oportunidades. Porque pensa demais. Eu não lembro, quando eu era criança eu já de tanto pensar morreu um burro. Eu não sei de onde veio, nem qual é o objetivo, mas assim. E o pensar demais, você ficar ali. Porra, vai, age. Se eu errar, falar, tenta. Mas, tipo assim, você não desistir, você não parar pela questão do que as outras pessoas vão te falar. E o mundo todo, a mídia toda estava em cima dele. E outra característica forte que eu percebi, ele sob pressão, ele não ia para campo. Todas as vezes que o time dele estava em campo, ele era o diretor, era um treinador, o gerente geral. Todas as vezes que o time estava em campo, ele ia pra academia, ele ia malhar. Ele ligava a TV, ele ficava. E muitas das vezes ele desligava a TV, ele nem assistia. Ele estava malhando, exercitando. Você está sob pressão, vai correr, vai andar, vai fazer alguma coisa. Naquele momento você baixa seu nível de estresse. O cortisol tá muito alto. E aí você... E aí você injeta... Não sei se agora é o contrário disso. Não importa. Pesquisa no Google. Então você busca algo que vai te fazer bem. Então é isso. Visão. Se você tem uma visão, vai em busca. E foi isso que Billy o tempo todo, ele tinha uma visão. Ele honrou seus princípios. Em momento nenhum ele quebrou seus princípios. Mas ele teve a atitude de abrir mão, dele dizer não. Ele falou, vai, não vou me apegar tanto a jogadores. No início ele tinha essa visão de não se apegar tanto a jogadores, porque ele ia precisar demitir, ele ia precisar contratar. E quando ele falou pra Peter, você vai fazer isso? Peter, eu não contrato nenhum. Você vai fazer, faz parte do seu trabalho. Então, você vai contar uma história. Todinha vai um monte de floreio, que muitas das vezes a gente não quer dar um não, a gente faz aquele floreio todo até chegar pra dizer um não, 3 palavras. Ele fala, você vai dar 8 tiros no coração e fazer com que um cara sangre até a morte, ou você dá um tiro só na cabeça e ele não sente nada. 2 opções. Perceba que esses caras, geralmente, característica de vencedor, o cara sempre traduz todas as opções em 2. Você só tem 2 opções. Você tem 5 escolhas. Pega essas escolhas, traduz só em 2. Eu tenho não sei quanto. Qual é o mais doloroso? Você receber 8 tiros no coração e sangrar até a morte, sofrer ali, ou receber um tiro só na cabeça e pum. Então, você tá sendo demitido. Liga pra fulano de tal que ele vai cuidar da papelada. Pronto. Você tá sendo contratado. Veste a roupa e vem pra cá agora. Pronto. Então, decisões. Daí o filme retrata. Muito, muito top. Você precisa assistir, mas não assistir só pelo fato do filme, mas um olhar bem crítico. Observando os detalhes. Então é isso. Acho que deu pra passar. Visão, respeito, honra, liderança, líder. Ser líder, primeiro líder de si mesmo e liderar os outros. Sonho, sonhador e legado, que é mais importante. Dinheiro, ele achou uma proposta monstruosa de dinheiro. Vou deixar o legado no beisebol. E ele escolheu deixar o legado, ganhando menos, mas é mais importante ele escrever seu nome na história. Entre dinheiro e legado, escolheu o legado. Isso aí faz com que você continue vivendo após a sua morte. Tenha medo das críticas. Ela é apenas o combustível.